Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: as pirâmides do Egito e seus propósitos agora descobertos. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Historiadores tradicionais dirão que a grande pirâmide de Gizé era apenas uma tumba glorificada para os faraós egípcios, o único monumento original das sete maravilhas do mundo. Esta estrutura foi criada com uma precisão matemática impecável e é um feito único e misterioso de construção e engenharia. Há apenas um problema: a Grande Pirâmide não possui nenhuma das características das tumbas, incluindo artefatos extravagantes, arte nas paredes, ornamentos, entradas lacradas, caixões elaborados ou até mesmo múmia. Foi então construído exclusivamente com os mesmos materiais que são usados para a condutividade elétrica hoje. Esses fatos estão levando cada vez mais a historiadores a acreditar que as pirâmides podem ter um propósito muito mais útil e que a pirâmide de Gizé não era apenas um túmulo, mas uma usina de energia, gerando e transmitindo eletricidade para a civilização em torno dela. Isso soa como impossível, mas será? Para começar, é importante compreender o tremendo esforço que foi para a criação desses monumentos. A Grande Pirâmide de Gizé não é nada menos que uma das 118 dessas estruturas somente no Egito, e isso nem inclui aquelas pirâmides em outras partes do mundo. Dada a nossa atual compreensão de como as pirâmides civilizações construir os seus monumentos, levaria nada menos que 20 anos para construir esses chamados túmulos. E isso se nada menos que 20 mil trabalhadores diariamente. Até hoje, os historiadores ainda não conseguem provar exatamente como ou quando eles foram construídos, já que os blocos pesam em média 2,5 toneladas e nos surpreendem como as cordas, polias e cursos de água de alguma forma se movem e levantaram esses enormes blocos. Ninguém pode duplicar o esforço com os mesmos materiais. Isso continua sendo um enorme mistério. E nos leva à pergunta: que lugar de descanso para os mortos poderia ser tão importante que justificaria um esforço tão fenomenal? Tempo e energia precisa, mesmo sem saber que eles não têm nada em comum com os túmulos regulares. Você só precisa estar diante deles para perceber. Isso é muito trabalho para um cadáver. Naturalmente, tiramos conclusões baseadas na suposição de que as civilizações antigas eram mais primitivas do que nós. Mas e se a evolução intelectual não for sempre linear? A tecnologia avançada pode ser perdida e redescoberta séculos depois? Será? É possível que uma cultura antiga tenha conhecimento e usado a energia elétrica? Será? A bateria de Bagdá. Para ter certeza, vamos analisar outro caso em que a tecnologia de geração de energia parece ter sido usada e depois esquecida. Sabemos que Thomas Edison e Nikola Tesla trouxe eletricidade para o uso comum na virada do século XIX. No Iraque, em 1934, três artefatos foram encontrados juntos: um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro, que, quando combinada com um líquido ácido, pode ser usada para criar reações químicas que produzem uma carga elétrica conhecida como a bateria de Bagdá ou pós-Mariana. Esses materiais remontam a 2000 anos. 10 anos após sua descoberta, alguém usando suco de uva com materiais semelhantes para
gerar com sucesso alguns poucos volts de cidades. Esse processo já foi demonstrado no programa de Caçadores de Mitos do Discovery Canal, onde o suco de limão ativou a reação eletroquímica entre o cobre e o ferro, produzindo 4 volts de eletricidade. Hoje em dia, você pode simplesmente pesquisar online para encontrar instruções sobre como criar sua própria bateria usando esses princípios químicos. Mas os historiadores há muito presumem que há milhares de anos não havia conhecimento dessa tecnologia, que esse achado arqueológico é mera coincidência. Embora nos maravilhamos muito com os artefatos como revestimentos de ouro intrincado, o que requer eletricidade para ser criado. Muito simplesmente, a geração de energia acontece como resultado de princípios químicos simples. Materiais de construção. Então, aqui estão alguns fatos importantes sobre as estruturas e os materiais das pirâmides. Para começar, ela contém túneis em ângulo que levam não apenas à pirâmide, mas também ao subsolo, a área que ainda são inexploradas. Que tumba precisa de um poço direcionado para a terra? Também sabemos que séculos atrás havia enormes portas giratórias que pesavam não menos de 20 toneladas, mas milagrosamente eram tão bem projetadas que podiam ser introduzidas com o toque de uma mão, uma vez que nenhum túmulo egípcio foi encontrado para ser deliberadamente acessível. O que era seu interesse em continuar a visitar as múmias? Ou poderia tal porta ter servido o propósito de conter e isolar o espaço interior? Calcário, granito, dolomita, materiais elétricos. Embora você quase nunca soubesse, as grandes pirâmides de Gizé eram cobertas de calcário branco e polido, chamadas de pedra de revestimento. Os cortes feitos nessas pedras estavam perfeitamente alinhados, de modo que teria uma aparência lisa e plana. Isso teria feito as estruturas gigantes refletirem brilhantemente a luz do sol como um espelho. Também teriam feito isolamento perfeito dentro da estrutura. Um grande terremoto em 1303 d.C. soltou as pedras do revestimento, de modo que elas foram removidas para o uso em outras estruturas. Hoje tudo o que resta é o núcleo interno da pirâmide. A imagem da incrível quantidade de luz que teria refletido no monumento aumenta a curiosidade, assim como a razão para o isolamento. Houve algum desejo de chamar a atenção para os seus mortos? Para manter as múmias quentes? Ou alguma outra coisa? Em seguida, o material dolomita foi usado nas superfícies internas. A dolomita é conhecida por aumentar a condutividade elétrica diretamente em relação à quantidade de pressão sobre ela. A alta pressão cria mais corrente elétrica. Em seguida, o revestimento das passagens em túneis subterrâneos das pirâmides é granito, que é ligeiramente radioativo. O granito contém quantidades elevadas de cristal de quartzo e metal, um conhecido condutor de piezoeletricidade. A piezoeletricidade ocorre como resultado de forte pressão sobre o quartzo, como demonstrado pelos relógios de pulsos, que podem ser carregados simplesmente agitando-os rapidamente. São os relógios a corda. Este granito, na verdade, ioniza o ar dentro da pirâmide, criando uma reação química que novamente aumenta a condutividade da eletricidade. Quando esses elétrons têm a chance de contornar seções de rocha através de um fio de metal, correntes bastante grandes podem fluir. Outro material importante usado para construí-los é a misteriosa argamassa, meio milhão de toneladas, que mantém as pedras gigantes no lugar. Embora tenham sido analisados muitas vezes, a tecnologia moderna ainda precisa recriar exatamente o mesmo gesso, que vem de sedimentos usados nas pirâmides. Este gesso pode suportar uma tremenda pressão e
Surpreendentemente, é ainda mais forte que as próprias pedras. Evidentemente, isso contribui para manter o monumento intacto por milhares de anos. Mas poderia haver outra razão pela qual eles usaram um material que pudesse suportar tal pressão? Então, calcário, dolomita, granita, supostamente construído para um túmulo, são de fato análogos aos materiais exatos que usamos para fazer fios elétricos. Eles também compartilham uma relação com a pressão, o que aumenta sua eletrocondutividade. Devemos perguntar se pode haver outras razões pelas quais os antigos construíram os monumentos com propriedades elétricas que suportariam a alta pressão. Desenhos. No noroeste da pirâmide de Djoser, em Saqqara, existe uma área chamada o Serapeum, e lá há 20 enormes caixas de granito, cada um pesando 100 toneladas. Egiptólogos clássicos dizem ser os caixões do faraó. No entanto, o granito veio de 800 quilômetros de distância e cada caixa é tão grande e tão pesada que não há nenhuma maneira possível que poderia caber através dos túneis e entradas existentes. Esses supostos sarcófagos foram, portanto, de alguma forma incorporados à estrutura com tanta precisão que estão a um centésimo de centímetro de ser perfeitamente planos, uma vez que estes supostos sarcófagos ou caixões são claramente muito grandes para um ser humano. A teoria aceita é que eles eram, sim, acredite nisso, caixões de touros para os touros premiados do faraó. Todas e cada uma dessas enormes caixas também tem uma tampa gigante esculpida na mesma pedra. Enquanto isso, qualquer engenheiro elétrico explicará que o recipiente servindo como um capacitor de energia ou bateria deve ser feito inteiramente da mesma substância para que não haja interrupções no campo magnético. Essas caixas poderiam ser apenas isso? Se assim for, o sarcófago de granito de séculos de idade em exibição em um museu egípcio que foi pensado para ser inacabado. Ao contrário das pirâmides, esta realmente achada, sugerindo que talvez não estivesse inacabada, mas simplesmente abandonada, porque a rachadura que ocorreu teria interrompido o campo magnético, permitindo que ele cumprisse com sucesso o seu propósito. Portanto, há evidências claras para apoiar a possibilidade de uma estrutura elétrica, a menos que você queira acreditar na teoria do caixão de touro. Para aumentar o mistério, em 1993, uma sala misteriosa e inacessível foi descoberta debaixo da pirâmide, depois de permanecer escondida por milhares de anos, parecendo ter sido deliberadamente escondida pelos engenheiros dessa estrutura. A sala passou a ser chamada de a Câmara da Rainha e foi finalmente explorada em 2011, com uma pequena câmara remota sendo revelada. Uma múmia perdida há muito tempo? Dificilmente. Continha fios de cobre cuidadosamente trabalhados. E, mais importante, havia instruções pintadas como símbolos no chão, que pareciam mostrar um diagrama claro de fiação. Olhe para qualquer bateria, daquelas usadas em grandes usinas de energia e para as menores baterias usadas em relógios de pulso, e você verá que elas requerem um metal, como cobre, para criar a reação química conhecida como diferença de potencial. Você pode usar uma corrente elétrica através de um fio de cobre, e a bobina produzirá um campo magnético de curto alcance. Adicione uma segunda bobina e a energia é transferida de uma bobina para outra. Funciona como uma escova de dente elétrica e reage bem em curta distância. Nas condições certas, uma sala
sem janelas com peças de cobre poderia criar um potencial mais alto em uma parede que transfere energia para o menor potencial a outra parede, consequentemente liberando energia eletromagnética no espaço confinado. Infelizmente, esses fios desapareceram completamente desde então, e os egípcios tradicionais alegam que não há qualquer funcionalidade para a sala, como eles também afirmam que não há nenhuma funcionalidade de qualquer coisa na estrutura além das maneiras que ela serve como uma tumba. Um bom lugar para notar é que o principal egiptólogo Zafi al foi indicado por roubo de antiguidades egípcias. Água. Ainda se poderia argumentar que os materiais elétricos usados para construir a Grande Pirâmide são simplesmente uma coincidência. Um gerador de energia ainda requer um catalisador de outra fonte. Talvez então isso explique por que as pirâmides estão localizadas geograficamente sobre os geradores de energias mais naturais, rios subterrâneos e aquíferos. A fisioeletricidade poderia ser aproveitada usando o poder da corrente à medida que a água flui, desde que foi provado que milhares de anos atrás o Rio Nilo passou diretamente por onde as estruturas estão agora. Claro, isso debate a idade das pirâmides em si, junto com a meteorização na vizinha Esfinge, o que significa que eles suportam uma tremenda erosão da água, e indicaram que os monumentos são, na verdade, o dobro da idade que atualmente se supõe ser. Então, se a água fosse uma fonte de energia, ela teria viajado até o calcário com a base do princípio da ação capilar, que acontece quando uma pequena área de uma substância que fica úmida absorve toda a área. É assim que a água viaja sobre e flui por perto ou por baixo da pirâmide, poderia ter sido absorvida ao passar por cima do calcário, chegando até a parte superior da estrutura. O quartzo nos túneis das pirâmides seria submetido ao estresse ou vibração, criando piezoeletricidade a alta força. A velocidade do aumento da água e da pressão seria análoga ao enchimento de uma seringa, gerando energia eletromagnética dentro da estrutura pelos materiais dentro e conduzindo para cima para a pedra angular. Mas por quê? A pirâmide tem a localização geográfica que amplia as forças eletromagnéticas do planeta, onde as correntes telúricas estão mais fortes. O campo eletromagnético na base da pirâmide subiria para as camadas superiores. Nós não sabemos ao certo o que cobriu a pirâmide, mas há especulações de que a tampa real pode ter sido de ouro, explicando por que há muito tempo estava faltando. O ouro poderia ter sido criado um caminho condutor para a energia ser direcionada para cima, direcionando-a para a ionosfera. Se a razão para os materiais supercondutores usados para que este monumento fosse energia, então o potencial para algo mais surpreendente teria sido possível: eletricidade, sem qualquer material ou meio de condução artificialmente integrado, poderia ter transmitido sem fio através de meios naturais, através do ar e para a área circundante. Soa forçado, né? Um homem ousado e extraordinário jurou que isso era possível, e ele pode ter nos mostrado como. O experimento de Tesla. Sabemos de Nikola Tesla como o gênio solitário responsável pelo motor elétrico, rádio, laser, radar e por criar um tremendo espírito competitivo em Thomas Edison. Sabemos que ele procurou, acima de tudo, servir a humanidade, não a si mesmo para obter lucro. De fato, apesar de suas contribuições extraordinárias, ele é pouco conhecido ou acreditado por ser gênio. Na Feira Mundial de 1893, Tesla transmitiu eletricidade naturalmente para acender
uma lâmpada que ele seguramente em suas mãos, e ele criou a bobina de Tesla, que é mais usada para mostrar do que a função que deveria servir. Mais importante ainda, sabemos que Tesla alegou inflexivelmente ter aperfeiçoado o método para aproveitamento e transmissão de energia sem fio e gratuita de uma fonte usando a natureza eletromagnética da Terra. Na patente apresentada em setembro de 1897, ele afirmou que a 9.000 metros de altitude havia um extrato de ar rarefeito que conduziria correntes elétricas em altas tensões. Seu sistema proposto era um transmissor consistindo de um transformador ressonante de alta tensão, que aumentava a tensão produzida por um gerador de corrente alternada para milhões de volts. Um fio suspenso por um balão transferiria a corrente para a atmosfera. No ponto de recebimento, um eletrodo semelhante a balão receberia a eletricidade de um transformador e reduziria a tensão a um potencial conveniente a ser usado pelos consumidores. Em um exemplo, na última semana de junho de 1903, moradores próximos alegaram ter testemunhado com sucesso Tesla conduzir sua experiência na Torre Wardenclyffe, enquanto o próprio Tesla mais tarde compartilhou como seu novo método de condutividade que iluminou o céu noturno como se fosse um gigante tubo fluorescente. Já foi dito, embora que ele tenha transmitido com sucesso imagens e sons sem fio, embora todo o seu trabalho tenha sido impiedosamente destruído. E isso não pode ter sido aprovado. Infelizmente, toda a sua tecnologia foi confiscada pouco depois. Aparentemente, o dinheiro que ele devia era muito mais importante para seus financiadores do que o potencial de fornecer energia livre para o planeta. Tesla morreu na pobreza. O governo americano destruiu sua torre, alegando que estava sendo usada por espiões alemães. As informações do mundo ter por livre podem ter mudado nossa história para sempre. Vamos comparar a tecnologia de Tesla e as pirâmides, a localização, a altura, os materiais eletromagnéticos. Vimos a indução entre fios de cobre trabalhando para distâncias curtas e para transferência de longa distância. Esse mesmo princípio pode ser aplicado quando a energia acústica é convertida em energia cinética e as frequências correspondem. Na forma de uma onda sonora é a frequência da ressonância de um vidro vai quebrá-la. Portanto, se houver uma corrente magneticamente oscilante e você cria uma segunda que possui a mesma frequência, transmita sem fio, inclusive através das paredes, a frequência que teria sido liberada da pirâmide teria que ter sido combinada na área circundante. Talvez isso explicasse os obeliscos. Estes monumentos altos contêm uma pedra de quartzo em forma de pirâmide no topo. O quartzo no obeliscos vibraria como resultado das vibrações propagadas pelas grandes pirâmides, gerando piezoeletricidade. Isso também explicaria as esculturas antigas encontradas no Egito, que indicam claramente as fontes de luz. É incompreensível pensar que alguém poderia argumentar. No entanto, templo de Hathor, a luz de Dendera é uma dessas imagens que se assemelha perfeitamente à moderna tecnologia elétrica, mostrando um fio dentro de uma área semelhante a uma lâmpada e uma caixa que parece ser um receptor. Em frente a esse entalhe há uma imagem similar, mas o sistema parece estar caindo nas mãos de um ser reptiliano, como se estivesse alertando para o potencial de abuso da tecnologia. Historiadores tradicionais zombam e fazem conclusões mais primitivas, mas ainda assim as pirâmides não mostram sinais de fuligem de tochas de fogo
Em vez disso, há várias esculturas que mostram essas antenas como objetos que parecem ser um transmissor perto de outro objeto em fórmula de símbolo. Dado o que sabemos, parece muito mais crível que a grande pirâmide funcionasse usando os mesmos princípios em condições que Tesla procurou demonstrar, que eles conduziriam e dirigiriam a energia eletromagnética para a ionosfera, onde gerou e transmitiu eletricidade sem fio para os receptores dentro da civilização. Conclusão: há muito tempo estamos acreditando que as pirâmides são apenas tumbas, mas essa teoria levantada mais questões do que respostas. Por que elas não têm nada em comum com outras tumbas? Porque os materiais de construção são únicos para construí-las, incluindo os materiais necessários para a construção de energia? Porque as caixas de granito de grandes dimensões provavelmente nunca contiveram múmias? Ou aqueles são claramente grandes demais para os humanos? Porque o alinhamento com o Polo Norte, as portas giratórias de 20 toneladas, túneis trincados e câmaras, poços e que ainda mantém áreas ainda não descobertas? Porque não há fuligem de tochas de fogo em qualquer lugar dentro da estrutura? Porque o estranho e complexo sistema de túneis e labirintos que se projetam profundamente na Terra ainda iludido a compreensão de uma civilização avançada? Mais e mais pessoas estão aceitando a possibilidade de que a grande pirâmide de Gizé teve uma função mais importante do que nós sabemos. Sabemos que há uma grande medida eletromagnética em torno da pirâmide, equivalente àquela feita por uma tempestade elétrica. Também sabemos que são cortes únicos e precisos e os estranhos pontos de calor que são observáveis a partir do espaço. Os materiais elétricos exclusivos, incluindo cobres e design que sugere alta pressão e força hidráulica, poderosa estrutura magnética e posicionamento no centro para o continente, o alinhamento com as constelações estelares e a arte única que mostra descrições claras de fonte de luz com fio sugerem há muito mais na história de que nos foi dito. Algumas teorias chegam ao ponto de sugerir que o Arco da Aliança era a propriedade acalentada que o rei Ramsés procurava quando ele perseguiu Moisés no Egito e que continha esses segredos. Todas essas circunstâncias aumentavam a probabilidade de que a pirâmide tinha sido criada para ser um gerador de energia compacto e o sistema para transmissões de eletricidade sem fio. As implicações para essa compreensão da energia elétrica por uma cultura antiga são enormes. Escrever a história como as conhecemos. Você acha que a energia livre poderia ser transmitida sem fio ao redor do mundo? E se você acredita ou acha que realmente pudesse, nós saberemos disso? Narração Cid de Assis. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.